Amém. Galera, né, ainda falando de ontem, nós tivemos que encurtar o período, porque foi nos dado uma missão de sairmos de lá no máximo até 10h30 da noite do local, amém? E missão dada é missão cumprida, amém? Nós precisamos honrar com os compromissos, a palavra é essa, né? Nós honramos com o compromisso de estar entregando o espaço às 10h30. E nós poderíamos ficar até mais tarde? Sim, poderíamos. Por quê? Porque ele deixou a chave comigo, eu ainda sou com a chave da igreja. Amém? Mas ele foi muito insistente: Jorge, eu preciso que vocês deixem um estabelecimento até no máximo 10h30. Ele não estava presente lá. Mas Paulo, ele dizia uma frase, ele falou assim: eu honro a vida de vocês, eu glorifico a vida de vocês, porque vocês me obedecem não somente na minha presença, mas também na minha ausência. E é assim que deve proceder um cristão. Não somente quando você está na frente das pessoas você deve aparentar ser cristão, mas quando você está sozinho no seu quarto, com você mesmo, com seus pensamentos, você tem que ser íntegro também. Não quando as pessoas estão olhando. Porque tem uma pessoa que a todo momento ele está te vendo. Importa agradar a ele, amém? E não a homens. Então nós precisaríamos entregar. Então, eu me sacrifiquei, né? Sacrifiquei a palavra que eu ia pregar ontem, mas o Senhor tinha algo específico para essa igreja, para as pessoas que estão aqui nessa noite. O Senhor tinha um recado especial para cada um que está aqui nessa noite. Eu creio nisso. É tanto que não queria nem abrir a palavra. Sabia que quando há resistência é porque vai ser bênção? Vocês sabiam disso? Quando há resistência de algo, é porque o mundo espiritual está travando uma guerra violenta. Quem aqui conhece a passagem de Daniel, no capítulo 10, capítulo 11, quando ele começa a orar e jejuar, e ele começa a jejuar, e depois de 21 dias que ele estava jejuando, o anjo conseguiu vencer, né, o príncipe da Pérsia ali, que era uma potestade no mundo espiritual. E ele fala para Daniel, fala assim: Daniel, a partir do momento que você se propôs a orar, o Senhor já enviou a resposta, mas houve uma resistência nas regiões celestiais. Então, quando há uma resistência nas regiões celestiais, saiba que é algo benéfico para a tua vida. Deus vai te trazer uma palavra que vai falar exatamente aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir como igreja. A pastora, ela quase deu uma pincelada daquilo que eu vou pregar hoje. Porque, na verdade, todo grupo ele tem a cara do seu líder, sim ou não? Todo grupo ele se identifica. Porque eu acredito que muitos aqui estão aqui nessa noite porque se identificam em algo comigo. Né? Sei lá, ou na irreverência, ou na simpatia, ou, né, na maneira de ser brincalhão, né? Ou na responsabilidade que lidar com as coisas de Deus. Eu não sei o que você admira em mim, mas com certeza deve ter algo que você admira em mim. E muitas vezes, eu não estou falando isso como soberba, amém? Eu não sou melhor que ninguém, eu não estou falando isso me achando, dizendo que eu sei, ou que eu tenho algo, ou porque eu mereço algo. Não é isso que eu estou falando. Eu quero que você entenda. Mas, algo você se identifica comigo, sim ou não? Sim. Você é tudo, né, amor? Sim. Não é verdade? Alguma coisa, né, como dizia no mundo aí, o santo bateu, não é verdade? Em alguma coisa, não é verdade? Então, a pastora falou que todo grupo tem a cara do seu líder. E a pastora falou que nós somos liberais, eu e a Lígia, nós somos verdadeiramente. E o que ela falou é verdade, cara, a gente não calcula o custo. A gente não calcula o custo. A gente só faz. Porque pra gente tudo é lucro, nada é perda.
Nós entendemos isso. Mas o que verdadeiramente o Senhor quer colocar na identidade da Invictus é uma identidade de reconciliação. O que o Senhor quer falar conosco nessa noite e trazer especificamente para a igreja Invictus é que nós tenhamos uma identidade como igreja de reconciliação. E o que é isso, George? Uma identidade que reconcilia, que leva as pessoas a se reconciliar com Jesus. Eu gostaria de fazer um teatrinho rapidinho aqui. Vem aqui, Itano. Por favor. Eu só queria levantar diáconos para a gente zoar os diáconos, porque a gente zoava os diáconos. Não, porque você vai fazer o Jesus aqui. Deixa eu ver quem mais tem cara de pecador aqui. É brincadeira. É zoeira, é só um papel, amém? Vem aqui, Vanderlei. Não, é porque é dois barbudos, né? Aí vocês escolhem quem vai fazer o papel de Jesus, quem vai fazer o papel do pecador. Amém? Vamos fazer uma ceninha aqui, fica aqui do lado aqui. Vamos imaginar que eu sou cristão, Não precisa. Escapou. Beleza. Vamos imaginar que eu sou crente, ele é Jesus e tu é o pecador. Ou vocês querem trocar? Eu quero ser Jesus. Você quer ser Jesus? Amém. Eu quero ser como Jesus. Amém. Amém? E como geralmente o cristão evangeliza? Geralmente o cristão evangeliza aqui, assim, ó. Eu sou cristão, ele é Jesus e você é o pecador. Amém? E tu. Então é eu, ele e tu. Beleza? Eu, ele e tu. Então como o cristão ele evangeliza? Ele fala, você é um pecador. Tu é pecador. E eu conheço ele. Eu conheço ele. Eu vou para o céu. Então, eu quero que você conheça ele, que tu conheça ele, para que você também vá para o céu. Mas se você não conhecer ele, eu vou para o céu e você que se exploda. Mas lascar é um termo verdadeiro, amém? Eu já expliquei aqui. Lascar é você tirar pedaços, amém? Amém? Então, geralmente o cristão evangeliza assim, sim ou não? Mais ou menos, mas no seu subconsciente. Mas verdadeiramente, sabe como que deveria ser? Era nós com nós. Entenderam? Você fala assim, ô nós, é o seguinte, tem um pedacinho de nós que ainda não te conhece. Mas nós precisamos que nós conheça ele. E ele conheça nós. Vocês entenderam? Mas é tudo precedente. Não tem problema. Não tem problema assassinar o português. Porque, mesmo sendo ele é nós. Amém? Mesmo ele sendo um indivíduo, ele é nós. Então, o que nós vamos fazer para que nós fiquemos juntos? Porque falta um pedaço de nós. E é assim que o verdadeiro cristão deve evangelizar. Achando que o outro que não conhece Jesus é parte de nós. Agora, quando você trata que a salvação é individual, tem um problema e tem um perigo de se tornar individualista. E a salvação, ela não é individualista. Ela é individual, mas ela não é individualista. Então, que nós possamos fazer com que todos nós conheçamos a Jesus à medida do varão perfeito, como diz a palavra dele. Pode se assentar, vocês são ótimos atores. Vou com Jesus. Vai com Jesus? Amém. Amém.
Vocês entenderam? E essa é a identidade que Cristo quer imprimir em nós. É essa identidade de reconciliação, de trazer uma parte de nós que ainda está longe de nós para perto de nós. Agora deu certo. Nossa, assinei o português. Agora fui bem, eu nem escrevi. Ó, para nos. Já assistiu, né, o pleonasmo lá, né, dos melhores do mundo? Amém? Então, é necessário que nós possamos estar unidos ao ponto de entender que aquele que ainda não conhece nós, venha a nos conhecer. Porque você é a Bíblia que o não cristão vai ler. Você é o Cristo que as pessoas lá fora não conhecem. Por isso que nós somos chamados de cristãos. E o que quer dizer cristãos? Quer dizer pequenos cristos, parecidos com Cristos. E a primeira vez que o grupo de cristãos foi chamado cristão foi em Antioquia. Não foi quando eles se reuniram ali e o Espírito Santo veio sobre ele. Foi depois de um tempo que eles já estavam parecendo exatamente com a imagem do mestre deles. Então, Igreja Invictus, que nós tenhamos essa identidade de reconciliação. Que você tenha amor pelo perdido, por aquele que não conhece, ou por aquele que fraquejou na caminhada. Em 2 Coríntios capítulo 5, eu vou ler na King James, a partir do verso 17, eu vou ler até o 21. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de quem? De Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo, e nos outorgou ao ministério da reconciliação. Ele nos entregou o ministério da reconciliação, porque nós nos reconciliamos com Ele, porque Ele mesmo nos reconciliou com Ele. Pois Deus estava em Cristo reconciliado consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem do quê? Meus irmãos, obrigado, Maria, Deus abençoe. O Senhor, Ele nos entregou o ministério da reconciliação. Então, que nós tenhamos a identidade de reconciliadores. Nós precisamos ser reconciliadores. Então, Ele não levou em conta as transgressões. Deus, o próprio Deus, não levou em consideração as transgressões. Mas muitas igrejas levam em conta as transgressões. Por que no mundo as pessoas, quando você vai convidá-las para a igreja, muitas delas falam assim: cara, eu preciso melhorar algumas coisas ainda para mim poder ir para a igreja. Quando o que é? Vem como você está, meu irmão. Será que você tem pregado dessa forma? Será que nós, como igrejas, temos tido essa identidade de reconciliadores? Ou a identidade de julgadores? Porque nós procuramos muitas vezes, porque na atualidade das coisas,
na moda de tudo, muitas vezes nós imaginamos ser uma igreja parecida com tal igreja, ou uma igreja que faz ações como tal igreja, ou é legal fazer isso porque outra igreja está fazendo isso. E certa vez eu estava conversando com o pastor Hélio, e quando Deus me deu aquelas 7 palavras, lembra? Sobre a missão da igreja, o que é a igreja e, né, o papel da igreja na sociedade. Nós estávamos indo no monte, fomos 7 vezes ao monte, e nós tivemos essas palavras que foram um marco na minha vida também. E no meio tempo eu cheguei em Uberlândia fazer alguns serviços e sempre o pastor Hélio me ajudando, né? Coloco ele para me ajudar, porque é bom que eu sou exortado, ele me ministra, nós somos edificados juntos, né? E eu fiz uma pergunta para ele, porque ele estava vivendo uma crise existencial sobre o chamado dele. Eu estava conversando com ele, ele falando assim: Jorge, eu não estou conseguindo ter uma visão do que Deus quer para essa geração, eu não sei se eu faço tal igual tal igreja. E eu estava bem nesse período de consagração, indo no monte e tudo mais. E eu falei para ele assim, verdadeiramente, Hélio, qual igreja você gostaria de se parecer verdadeiramente? Eu já sabia essa resposta, e eu já tinha essa resposta no meu coração. E a resposta dele foi exatamente a que eu daria. Que a minha igreja seja parecida com a igreja primitiva, dos apóstolos, onde havia cura, sinais, maravilhas, o Espírito Santo se movia e tal. E aí eu perguntei para ele: então por que você está querendo fazer o modus operandi de outras igrejas? Porque talvez, calma, foi só um pneu que estourou, ou a cadeira que caiu, alguma coisa. Também, tudo sob controle. E muitas vezes, cara, a gente vê uma igreja fazendo um movimento e é legal, mas está no desenho dela, amém? Glória a Deus pela vida dessa igreja. Nós não precisamos nos parecer com ela, mas o nosso alvo é se parecer com a igreja primitiva, com a igreja que começou tudo. E o chamado da igreja primitiva, e Paulo era um dos fundadores dessa igreja primitiva também, porque ele saiu fundando igrejas em diversas cidades, nas cidades dos gentios, porque nós fomos alcançados através da pregação de Paulo, amém? De Paulo, através da mensagem de Paulo. Claro que nós somos abençoados pelas palavras que Pedro escreveu, que João escreveu, né, que os outros apóstolos fizeram parte. Claro que nós somos abençoados, mas nós fomos alcançados porque Deus levantou um homem para ir para os gentios, porque nós somos gentios. Se você for estudar teologicamente, amém? E Paulo é um desses fundadores. Ele falou assim: portanto, no versículo 20, somos embaixadores de Cristo. O que é embaixador, igreja? Representante de uma nação dentro de outra nação. Eu não sei se você entendeu, mas eu vou tentar explicar. Vou tentar destrinchar mais fácil para você. Eu quero dizer que você é um representante dos céus aqui na terra. Você é um representante para trazer à existência aquilo que já foi gerado no mundo espiritual, à existência aqui na terra. Você é esse representante. Por isso somos embaixadores de Cristo, representantes de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim, vós suplicamos em nome de Jesus que vos reconcilieis com Deus. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos nós, por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça
de Deus. Então, George, como começa a identidade ou o ministério da reconciliação? Como começa isso? Eu já falei aqui no começo. Em 2 Coríntios capítulo 5 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo. O meu desejo não é que você tenha uma experiência com Cristo. O desejo do meu coração não é que você tenha uma revelação de Cristo. O desejo do meu coração não é que você tenha um contato com Cristo. O desejo do meu coração é que vocês permaneçam em Cristo Jesus. Permanecendo nele, você começa a ter a identidade de reconciliação. Permanecendo em Cristo Jesus. Então permaneçam nele. Porque permanecendo nele, será gerado em nós a identidade de reconciliadores. Porque, primeiramente, nós fomos chamados a esse ministério. O ministério e a identidade de reconciliação. E não de julgamento. Aí você pode dizer, George, mas a palavra de Deus diz também que nós julgaremos esse mundo. E também julgaremos até os anjos. Você sabia disso? Que a Bíblia diz isso? Que nós julgaremos o mundo? George, você está ficando doido. Tô não. Lê comigo em 1 Coríntios capítulo 6. Diz assim: atreve-se alguém entre nós, quando há litígio de um contra o outro, levar o caso para ser julgado por outras pessoas pagãs e não pelos próprios santos? Ou não conheceis que os santos julgarão o quê? O mundo todo. E se o mundo será julgado por vós, como sois incompetentes para julgar assuntos de tão menor importância? Não sabeis que vós, não sabeis vós que iremos julgar, inclusive o quê? O quê? Os anjos. Quanto mais as demandas triviais dessa vida, meu irmão. Então nós julgaremos os anjos e julgaremos o mundo todo, sim ou não? Está escrito na Bíblia, sim? Mas isso será quando? Agora? Não. Num futuro. Espero que próximo. Um futuro próximo. Mas não é agora. Porque agora o ministério que está vogando agora, o ministério que está em ação nesse exato momento, é o ministério da reconciliação. E eu quero dizer para você que o ministério da reconciliação, ele começa na contemplação de quem é Cristo. Porque quando nós o contemplamos, nós conseguimos enxergar como ele enxerga. Nós conseguimos transparecer o que ele quer. E se começarmos no ministério do julgamento, que será para o final, não veremos como Deus vê. Não entenderemos como ele entende. E começamos a achar que tem a ver com o outro, assim como Isaías. Abre comigo em Isaías capítulo 5. Eu vou ler o capítulo 8, o capítulo 5, verso 8, verso 11, 18 e 20. Aqui Isaías, ele está indignado com algumas coisas que está acontecendo entre o povo.
E ele começa dizendo assim no capítulo 5, verso 8: ai dos que juntam casas e mais casas, dos que acrescentam um campo e outro, até que não haja mais onde alguém possa erguer a sua casa, e eles se tornem os senhores absolutos da terra. Aí no versículo 11 ele diz assim: ai dos que se levantam cedo para embriagar-se, e quando a noite cai ainda buscam se aquecer, embebedando-se mais. Aí ele começa a dizer mais uma vez, no versículo 18: ai dos que se apegam à iniquidade, arrastando-a com as cordas do engano e ao pecado, arrastando-a com as cordas do engano e ao pecado com os tirantes de carroça. Ai daqueles que se apegam às iniquidades, ao desejo mau. Aí no versículo 20 ele diz assim: ai dos que usam o mal como sinônimo de bem e acham o bem de mal, e chamam o bem de mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, do amargo doce e do doce fel. Aí no versículo 21 ele diz assim: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, inteligentes na sua própria opinião. E ele diz mais ainda no versículo 22: ai dos que são valentes para beber muito vinho e mestre em misturar bebidas fortes. Então, quando o ministério da reconciliação não começa na contemplação de quem é Cristo, ou estando em Cristo, começamos a ficar irados com as coisas que acontecem à nossa volta, sim ou não? Começamos a nos machucar com as coisas que acontecem à nossa volta e nos indignar a ponto de querer justiça com a força do seu próprio braço. Não é aquele que faz do seu braço forte, que confia no seu próprio braço. E quando não estamos em Cristo, começamos a ficar irados com essas coisas e esquecemos de um versículo que está em Tiago 1, 20, que diz assim: porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de quem? De Deus. Então não adianta você ficar nervosinho. Não adianta você ficar bravinho com a iniquidade dos outros ou com o pecado do outro. Esse não é o seu papel. Esse não é o seu chamado, Invictus. Porque todas as vezes que eu começo a ficar bravo com algo, eu começo a meditar nesse versículo, assim: a minha ira não produz a justiça de Deus. Eu ficando bravo não vai produzir a justiça de Deus. Você quer que a sua justiça prevaleça ou a justiça de Deus prevaleça? Todos sabem essa resposta de cor. E na hora de fazer o que é certo? É difícil, sim ou não? Mas todas as vezes que você ficar irado com algo, todas as vezes que você ficar indignado com algo, lembre desse versículo, Tiago 1:20, que a sua ira não vai produzir a justiça de Deus em nenhum momento. Eu contei um testemunho, acho que foi... Não lembro quando foi. Acho que foi no último culto, né? Que eu parei o carro na frente da escolinha da Ana. Foi quando? Não, foi na oração, né? Foi na oração. Quem não estava na oração perdeu esse testemunho, então eu não vou cantar hoje não. Vocês vão ficar aqui curiosos. É brincadeira. Brincadeira. Eu parei o carro na frente da escola da Ana e faltava alguns minutos para abrir o
o portão para pegar. Obrigado. Ainda bem que eu nunca fumei maconha na minha vida, porque senão eu já esqueço de muita coisa. Imagina se eu tivesse usado esse negócio ruim aí. Eu não sei lembrar nem o nome. Como que é meu nome mesmo, galera? Então, eu parei na frente lá da escola e parei atrás de daquelas caminhonetonas RAM, sabe? Essas novas RAM, que é da Ford, né? É Dodge? Mas mesmo aquela outra Ramzona lá que tem escrito RAM atrás, assim? É Dodge? Dodge Ram, essa mesmo. Novinha, zerada. Mano. E esses carros tem câmera de ré, sim ou não? E eu parei assim, a mulher pegou e deu ré e pá, bateu na frente do meu carro, velho. Do nada. Não, e ela nem saiu, cara. Ela deu ré pra bater, não é possível, cara. Porque ela nem saiu do lugar, ela continuou lá. Mas imagina, aí eu olhei pro lado assim, dei risada. Aí os caras que tava na fila, né, pra pegar as crianças, falaram assim, que mulher doida, mano. Mateus, vai lá, tipo, os caras, vai lá, boa. Não aconteceu nada não, foi só encostadinha e tal. Só encostou, cara. Mas eu tava na benção, cara. Tava no jejum. Eu tô pretendendo até ficar mais tempo de jejum. Tá fazendo bem danado. De verdade, cara. Eu fiquei com peso na consciência ontem, perto da meia-noite. Eu entreguei um pouquinho antes da meia-noite, tá? Pra vocês não me julgarem, tá? Eu entreguei um pouquinho antes da meia-noite, faltavam uns 10 minutos pra meia-noite. A família já tava com fome ali, né? E eu falei assim, pô, não vou ser o chato da parada, né? E comer só depois da meia-noite. Aí a Lígia, amor, entrega seu jejum, todo mundo tá querendo comer e vai te esperar pra comer. Eu falei assim, então, vamos, galera, vamos orar e tal, né? Vamos entregar o jejum. Aí entreguei o jejum, cara, comi 2 pedaços de pizza. Deu um peso na consciência, velho. Você não tem noção, velho. Falei assim, não, velho. Aí de manhã não comi pão, comi umas uvinhas ali. Eu falei assim, não, cara, eu vou tentar me alimentar mais saudável, cara. Eu já tô chegando nos 42, né? Eu penso em comer um doce, eu já engordei 3 quilos. Só pensei. Passei, né? Porque 42 em um dia já passou, né? Já passei de 42. Eu passei dos 42, desculpa. Perdão. Tá vendo? Não leve em consideração, amém? Falta um pouquinho de... A idade, já tá dando Alzheimer, essas paradas assim, tá ligado? Né? A mãe tem 75 anos, né? Meu pai que tem 75. Quem sabe eu vou estar lá ainda. Mas eu tô na fila do Beto na geladeira em cima. Né? É mais ou menos isso. Eu já tô quase desse jeito. Mas a Lígia também tá boa não, vem não, viu? Aí, voltando ao testemunho, a mulher bateu no meu carro e ela não saiu nem para olhar, nem para ver se tinha amassado, se não tinha, mas foi bem devagarzinho, cara, foi bem devagarzinho mesmo. Mas imagine se eu tivesse na carne, eu ia mirar, sim ou não? Eu queria produzir a minha justiça, porque tem um negocinho lá no meu paralama lá que tá falando, foi você que fez isso. Aí já ia pecar, tá vendo? Mentindo. Mas não, meu irmão, quando a gente tá na bênção, tá na bênção. O cara não quer briga, não quer confusão. Aí o cara começou a falar, eu já encontrei o seu Eduardo lá na frente, lá. E aí, seu Eduardo, não me chamou mais. Falei, mas não deu mais problema nos negócios, então não te chamei mais. Assim, então vou orar pra dar problema pra você me chamar, pô. Vou fazer uma manutenção, pelo menos, né? Aí comecei a conversar com ele lá e acabou, cara. Mas imagine se eu quisesse produzir a minha justiça. Aí lá na frente, porque eu não consigo enxergar o futuro. Vocês conseguem? Alguém aqui consegue enxergar o futuro? Será que amanhã ou depois eu consiga encontrar essa pessoa e ela vai estar frequentando a Invictus? Você consegue mensurar o futuro das coisas? Não, meu irmão, você não consegue. E se for vontade de Deus, ela virá, sim ou não? Mas o meu papel é do quê? De reconciliação. De reconciliador. Então, quando você não está contemplando a Cristo
Você quer produzir a sua justiça, assim como Isaías. Ele ficou indignado com tudo aquilo que estava acontecendo. Pô, meu irmão, você está comprando todos os terrenos da cidade. Daqui a pouco ninguém vai mais construir casa aqui. Pô, meu irmão, você está levantando cedo e enchendo o caneco aí, só chapando o globo. E aí, meu irmão, qual é que é? E vocês, cara, que gostam da maldade, como assim? Isso é o ser humano sem contemplação de Cristo e de sem enxergar Cristo. Mas Deus é tão maravilhoso que no capítulo 6 de Isaías, um capítulo depois, abre comigo aí. Isaías, o rei Uzias morre, para você entender o contexto aqui, diz assim no capítulo 6, verso 1, no ano em que faleceu o rei Uzias, ponto. Quem era o rei Uzias? Aqui alguém sabe quem era o rei Uzias? Não? Rei Uzias era primo de Isaías. Eu imagino aqui imagine você tendo um primo rei. Você estaria bem ou mal? Hã? Não, aqui era um primo chegado. Era um primo chegado. Tava bem, não tava? Pô, tava tranquilo. Então o que eu imagino aqui? Ele diz assim: no ano em que faleceu o rei Uzias, o meu primo, aonde eu tinha o meu porto seguro, aonde eu estava tranquilo, de boa. Aí ele morreu. E eu vi o Eterno assentado sobre um alto e sublime trono, um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Então, o que eu aprendo com isso, George? O que você aprende com isso? Que muitas vezes, para que você veja a glória de Deus, Deus vai tirar tudo aquilo que você acha que é porto seguro. Tudo aquilo que não é Ele como porto seguro, como rocha inabalável, Ele vai arrancar dos seus pés. Antes de eu vir para essa região, eu tinha um porto seguro, que eu achava que era um porto seguro. Antes de eu vir para Uberlândia, ali já teve o Arthur, eu já tinha a confirmação de Deus que era para me vir, mas quando eu vi a Lígia grávida, e tudo aquilo que estava acontecendo na gravidez, a gravidez do Arthur foi um milagre, tudo que aconteceu foi um milagre, e Deus, né, as pessoas que eram de Uberlândia oraram pela gravidez da Lígia também, e geraram em oração toda essa cura, tudo que aconteceu, e eu me vi num momento crucial da minha vida, onde eu olhei para minha família e falei assim, cara, se eu for para Uberlândia, se eu passar alguma necessidade, quem vai poder me ajudar? A minha mãe está perto de mim, o meu pai está perto de mim, a minha sogra está perto de mim, os meus amigos de muitos anos estão perto de mim. Aí você não sabe o que aconteceu. Eu cheguei a vender Rinodê, nessa época. Eu não falo isso menosprezando quem vende, não é isso. Mas para você ver o ponto que chegou, meu irmão. E o incrível é que a minha mãe emprestou todos os cartões dela para todos os filhos. E não tinha mais limite, não dava mais para ajudar. Aí Deus foi secando as fontes. A minha sogra, que sempre nos ajudou e sempre nos ajuda quando pode e quando nós precisamos, nem que seja para prestar um dinheiro daqui a uma semana, entendeu? Né? Minha mãe também da mesma forma. Tipo assim, não tinha,
porque a minha sogra, ela teve um afastamento pela coluna dela, e ela ficou pelo INSS, só que ela ficou quase 2 anos sem receber salário. Quase 2 anos sem receber salário. A minha área é uma das áreas melhores para trabalhar em qualquer lugar do Brasil, que é a área para mexer com ar-condicionado e refrigeração. Eu mandava currículo para todas as empresas da Baixada, não encontrava um emprego. E quando eu não aguentava mais, a Lígia começou a trabalhar numa imobiliária lá em Itanhaém. Eu conversando com o Cadu na época, eu falei assim, Cadu, pega meu currículo e envia no... Mas não envia em qualquer empresa não, cara. Envia na melhor empresa que tiver aí. Porque se for de Deus para mim para ir, vai ser a melhor empresa, vai me chamar e eu vou. E o que eu aprendo com isso? E a empresa, eu vim, eu morando em Praia Grande, eu vim, fiz a entrevista. Os caras falaram, não, eu gostei de você, Jorge. Você quer vir trabalhar mesmo? Eu falei assim, você consegue esperar uma semana para mim ir lá, arrumar as coisas, conversar com minha esposa e voltar? Né? E eu vim primeiramente, né, e depois a Lígia veio. Eu lembro que eu comecei a trabalhar no dia 25 de setembro de 2017 nessa empresa. Então, o que Deus fez? Ele tirou todo o meu porto seguro, assim como ele fez com Isaías. E de lá para cá, a glória do Senhor tem estado conosco, mesmo em momentos difíceis. Eu não estou falando que eu não passei por momentos difíceis. Passei. Mas Deus fez eu entender que o porto seguro verdadeiro não é a minha família, por mais que eles me ajudem. Por mais que seja mãe. Mãe é mãe, em qualquer lugar, sim ou não? Por mais que seja minha mãe, o meu pai. Ele me fez entender que o meu porto seguro tem que ser quem? Ele. Ele é minha rocha inabalável. Então ele diz assim, no ano que a minha rocha inabalável, que eu achava que era inabalável, foi tirada, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a orla das suas vestes enchia todo o templo. Então quando ele começou a contemplar o Senhor, e diz assim, e em torno dele posicionavam-se serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros o quê? Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos, o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da glória do Senhor. E ao som das suas vozes, e os batentes das portas tremeram, e o templo ficou repleto de fumaça. Eu bradei, então eu bradei. Ai de quem? Ai de mim. Quando há contemplação do Senhor, não há mais ai daqueles, ai do outro, ai daquele outro, ai, mas foi ele que fez isso, ah, mas foi ele que fez aquilo. Quando você contempla a glória do Senhor, não tem mais a ver com o outro. Você começa a olhar para você e diz, ai de mim, que sou pecador, que não tenho salvação, porquanto sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. E imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, tipo uma tesoura grande de ferro. Com ela tocou a minha boca e declarou-me, vê isto, tocou os teus lábios, tua culpa será removida e teu pecado está perdoado. Em seguida ouvi a voz do Eterno que clamava, quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi, eis-me aqui, envia-me a mim.
Então, quando há contemplação, igreja, não tem mais a ver com o que o outro fez, ou com o que o outro deixou de fazer. Quando há contemplação da glória de Deus, tem o ai de mim. E quando há contemplação de Deus, não é mais os outros, é você e Ele. É você com Ele. Então a identidade de reconciliação começa na contemplação. E Deus quer restaurar a identidade de reconciliação da sua igreja, começando com o quê? Com contemplação. Você precisa contemplar a glória do Senhor. Você precisa estar diante da glória do Senhor. Porque a identidade dessa igreja é a identidade de reconciliação. Nós fomos chamados a reconciliar. Nem que seja a reconciliar, nós conversando ontem com 2 pastores da cidade de Uberaba, nenhum deles faz parte do Compasso. Inclusive eu, amém? E essa igreja foi chamada a reconciliar as igrejas dessa cidade. Porque não tem mais a ver com o outro. Tem a ver com o nosso chamado. Com aquilo que Deus quer para nós. Deus quer restaurar a identidade de reconciliação dessa igreja. Que nós possamos ser cheios da glória do Senhor. Que nós possamos contemplar a face dele a ponto de não olhar mais os defeitos dos outros. Porque, vamos lá, Fantástico Mundo de Bob de novo. Vocês procuraram Fantástico Mundo de Bob? Vocês procuraram o que é? Você conhece? O desenho? Não, quem é que não conhecia? Que ontem foi o filho do Alexandre e da Ana Paula, né? Que não conhecia. Ele era mais novinho. Você conhece o Fantástico Mundo de Bob, Maria? O desenho? O menininho cabeçudinho, que vai no velotrolzinho lá, andando ali. Cabeçudinho é... Eu fui gentil, não fui não? Humilde. Cabeçudinho, né? Pequenininho, né? Né? Aí ele anda no velotrolzinho e vai lá, olha lá, apareceu lá, olha lá. Rapaz. E cara, ele tem uma imaginação muito fértil, né? E Deus também me deu uma imaginação bem fértil. E eu fico imaginando que quando nós contemplamos a glória de Deus, Ele põe um espelho espiritual na sua frente. Quando você contempla, porque ninguém pode ver a face de Deus, sim ou não? Senão morre. Ele mesmo disse, sim ou não? Então Ele te coloca um espelho espiritual na sua frente, assim, ó. Pum! E você consegue enxergar todas as suas mazelas. Tudo aquilo que não presta em você. E Ele começa a te olhar com um olhar de amor e dizer assim para você: você mesmo assim, todo podre. Porque quando Isaías disse assim: ai de mim, que tenho lábios impuros, na verdade, ele estava trazendo a cultura judaica. Porque só falava que era impuro aqueles que tinham o quê? Lepra. E o leproso, ele tinha que ir para o leprosário, e quando alguém estava a quase 1 quilômetro de distância dele, ele tinha que começar a gritar: impuro, 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 para dizer que ele era impuro. Foi exatamente no contexto aqui, foi exatamente o que Isaías fez.
Quando ele viu a santidade de Deus e o espelho espiritual na frente dele, ele viu quanto ele era impuro. E o quanto mesmo ele sendo impuro, Deus o amou. E muitas vezes você acha que não tem jeito para o outro. Ah, essa pessoa não tem jeito. Ah, essa pessoa não tem jeito. Aí Deus coloca um espelho na tua frente, quando você contempla a glória dele, aí ele fala, ó, teve jeito para você. Não vai ter para ele? Teve jeito para mim, meu irmão. Talvez eu era um cara mais improvável de ser cristão. Por quê? Porque eu era orgulhoso, eu tinha orgulho de ser politicamente correto. Porque eu só namorava com a Lígia, só com ela, não tinha outras namoradas, não tinha outros rolos, não bebia, não fumava, não usava droga, não falava mal de ninguém, não desejava mal de ninguém. Eu tinha orgulho de ser quem eu era. Sim, cara, eu não preciso ir para a igreja para ser uma pessoa boa. Eu era uma pessoa mais improvável. Talvez uma pessoa que está mais no fundo do poço, se é assim que se pode se dizer, que eu não sei nem se é isso, porque a pessoa está, a distância que Deus está de Deus, essa está no fundo do poço. Amém? E eu estava distante de Deus, eu estava no fundo do poço. Mas aos olhos físicos, a gente acha que um drogado precisa mais de Deus do que uma pessoa que não usa drogas. Sim ou não? Mas às vezes Deus está mais próximo dessa pessoa do que de você. Porque para ela há o reconhecimento que ela precisa de algo maior, de algo melhor, de algo que possa tirar ela disso. Você pode conversar com qualquer pessoa drogada, qualquer pessoa que é adicto mesmo, que caiu nas drogas. Você sabe quem é o adicto? Você sabe o que eu estou falando aqui? O adicto não é uma pessoa que usa pouquinho todos os dias. É uma pessoa que usa uma vez aqui, estoura, gasta tudo que tem, o salário inteiro que tem, aí vai para um canto, fica numa deprê enorme depois que usou, com arrependimento, com aquele remorso, com aquela culpa, com aquele peso, aí fica 3 meses sem usar, 4 meses sem usar. Aí dá uma recaída nela. Aí ela usa, se ela tiver 10 mil reais, ela usa os 10 mil reais. Essa é uma pessoa adicta. Acaba com o dinheiro. E a gente, muitas vezes, por achar que esses problemas pessoais faz com que a pessoa esteja longe de Deus a ponto de precisar mais de Deus do que eu, que não fumava, que não usava droga, que não bebia. Meu irmão, você sabe o que quer dizer inferno? Qual é a tradução da palavra inferno? O significado dessa palavra quer dizer ausência de Deus. Ausência total de Deus. Isso é inferno. Então, quando nós estamos distantes do Senhor e não contemplamos, nós achamos que os outros precisam mais do que nós. Então que a Igreja Invictus venha contemplar a glória de Deus nessa noite. Para que a identidade de reconciliação venha ser imprimida em nós. Venha ser colocada como selo no nosso coração. E eu vou ler novamente a passagem que nós começamos essa pregação. Portanto, se alguém está em Cristo,